Ele serve para solda. Isso mesmo. Então, vou mostrar para quem não conhece. Custa 37 e pouco. Eu até vi numa lojinha lá perto da minha chácara. Mas deve ter em qualquer lugar assim, de material de construção. Ó, ele é elétrico, ó. Aí você tem que esperar. E quando eu tô furando, né, minhas, ó, eu faço um monte de furos, ó. E é uma delícia fazer brincar. Daí, quando eu quero alguma coisa, eu coloco assim, uma latinha e assim, de maneira que não queime ninguém, não queime minha mesa e não queime nada perto. E não pode ser de plástico, porque vai queimar o plástico. Então cuidem com isso e não se queime também, né? Tem que tomar um cuidado. Nós somos adultos, né? Temos que cuidar. Não dá na mão de criança também, né? Bom, então é o seguinte, tá aqui é o meu vasinho. Eu vou fazer uma transplante, eu já estou com todos esses furos. Então, eu vou pegar, colocar como a Marilda fez, tudo aquilo. Em vez de ficar pondo os grampinhos, eu daí tranço, ó. Mas com bambu. Isso aqui é de bambu. Quando vocês vão no supermercado, existe isso aqui que chama espeto, Paraná, tal. Espetos, bambu para churrasco. Não peguem o outro que quebra, porque esse bambu tem essa flexibilidade. Então você pode empurrar ele desse buraquinho para outro buraquinho e vai segurando as plantas. E daí não precisa. Aqui isso eu deixei, mas aqui você corta. Tá vendo? Porque como eu penduro, ó. Se eu deixar aquilo lá, eu me pinico, ó. Eu penduro todas as minhas plantas. Por quê? Porque eu tenho a mobilidade de virá-las para cá, virá-las para cá, para ver o que está acontecendo. E aqui, isso eu depois vou explicar para vocês. O saquinho, hoje é o dia do saquinho. Afinal, chegou? Olha aqui, vocês têm em casa, para vocês não esquecerem, porque daqui a pouco está alguém distraído. Ai, mas eu acho isso. Tá aqui, ó. As meias vocês lavam, põe um shampoozinho, tá lá, deixa bem cheirosinha. Isso a gente faz na frente da televisão, vendo um programa, alguma coisa. Você até, às vezes não tem o que fazer, senta lá para descansar e faz. E eu corto em pedacinhos, ó. Agora, tem vezes que a meia tem esse pezinho aqui, ó. Então daí eu já aproveito, ó, que já tá, ó, corto aqui. Daí eu já tenho quase o saquinho pronto, né? Mas assim eu corto assim. Daí eu costuro, ó. Dobro, eu faço com que eu dobre assim. Daí eu já tenho essa parte que eu não preciso costurar, né? Só costuro, ó, essa parte. Então eu costuro aqui, aqui e deixo uma parte, lógico, para pôr o adubo. Então, tá aqui costuradinho, aí eu viro pro outro lado, só uma questão de ficar mais esteticamente bonito no seu vasinho. Vira assim, ó, e aparece a costura. Põe o adubo com uma colher bem direitinha, né? E daí ele vai ficar assim. Daí eu pego a própria, ó, vai sobrar um monte de pedacinhos. Ó, aqui outro já fechadinho. Ó, uns pedacinhos, eu amarro os pedacinhos própria meia. E é bom porque você que vai pôr na sua árvore ou coisa, eu já faço umas grandes, sabe? Bem grandes desse, ó. Daí você, é bom, e ela prende bem e ela não machuca a orquídea. Até quando às vezes estou aqui, também amarro, eu tenho um monte disso só para amarrar mesmo. Então, Juju, esse é teu e esse é teu. Marisa, e quanto você põe para o tamanho do vaso? Porque esses daí tem bastante. Esse aqui dá para 1 ano. Você vai pôr esse saquinho no lugar onde você não está enxergando aonde está a raiz. Sempre num cantinho, ó, num cantinho do vaso. Porque quando você molha aqui em cima e ele escorrega. Porque quando você tem esse adubo NPK, esse meu NPK, ele é umas pedrinhas, é umas bolinhas, né? Então, lembre-se que o NPK tem o fósforo com uma colinha. Que o N é o nitrogênio que dá essa cor verde e desenvolve e cresce as folhas.
O fósforo, ela dá as flores, raízes e frutas. E o potássio são as funções vitais da planta, a absorção da água, fortalece as raízes. E esse adubo que eu tenho, que é NPK, eu tenho 14, 16, 18. Vocês já veem 10, 10, 10, 20, 20, 20, 12, 14, 8, né? Mas esse meu, por que eu fiz esse adubo? Pedi para o meu genro fazer, porque ele tem uma fábrica de adubo. Uma ocasião que nós fomos visitar um produtor de flores, tinha umas mudas muito bonitas. Aí um dia, uma hora eu estava sozinha com ele, fui andando e perguntei para ele, qual é o adubo? O senhor usa adubo? Eu uso. Qual é o adubo que o senhor usa? 14, 16, 18. Por que o senhor usa? Daí ele me explicou, isso aqui que eu disse para vocês. Porque se eles têm uma raiz boa, ele vai ter uma boa floração. A do meio, que é ele, o fósforo, você já automaticamente ele vai ter também boa, mas nas raízes, na planta, as raízes é o principal. Tu pode ver que você sempre tem a preocupação com as raízes. Então, por isso, esse do meu genro é 14, 16, 18. Quantos saquinhos por vaso? Como? Um só. Ah, um só. E quando você molha, cada vez que você molha sempre em cima. Mas você molha primeiro, como é que se molha a planta? Primeiro você molha o vaso inteiro. Eu faço, tanto no inverno como no verão, molho bastante até escorrer. Eu tenho bastante, eu uso mangueira. Vocês podem usar para poucos vasos, pode usar um regador, mas eu uso minha mangueira, porque eu tenho muitos, né? Aí eu molho tudo, não encharco, mas molho, quando vejo que está escorrendo, é o suficiente. Daí que eu ponho o saquinho lá e deixo ele lá. Agora eu vou molhar mais eles, né? O saquinho vai ficar lá para sempre. Então eu molho do lado, primeiro um pouquinho, para que dê uma, né? Porque o adubo, ele não pode ir direto né? Então você molha um pouquinho do lado e depois molha em cima dele. E daí ele já tem aquela umidade e ele infiltra então toda o vaso. Mas e isso todo aqui quer dizer que o adubo não pode ir na planta seca. Isso. Não pode ir na planta seca. E como esse aqui está ali dentro, e primeiro, imagine, eles vão derretendo devagarinho ali, esse adubo de bolinha. Então, é tão ruim, isso pode queimar a planta. Ela não vai queimar a planta, porque ele está concentrado nesse saquinho, e você vai molhar, e você, ao molhar, você já molhou antes, está úmido, aí você molha aqui, vai sair um pouquinho, de cada um pouquinho, e derrete. Eu tenho uns saquinhos que já vão fazer um ano. Vai fazer um ano já que estão lá. Eu já vejo que aquele pozinho já está, sabe? Aquele já está quase totalmente. Então aquele, eu já vou jogar aquilo na minha substrato lá em casa. E o resto, eu uso até o mesmo saquinho, coloco outra e vai continuar. Mas, normalmente, vai dar um ano. Então vocês não vão se preocupar. Vão sim. Porque aqui é o tipo de adubo. Eu ainda uso o Zeacor, né? Zeacor, que é um foliagem. Então, porque daí você põe em todas as folhas, você tem aquele costal de espreia em todas eles, porque eu acho que é uma complementação. Esse do meu genro é macro e micro. O que é o macro? O macro é o NPK. E o micro é uma porção de outros. Quer ver? São zinco, boro, cobre, manganês, ferro, molibdênio, enxofre, etc. Não, que eu estava falando que ela não precisa de cola. Eu preciso de cola, porque você é agrônoma, né? Eu estudei para isso. Pois é, estudou para isso. Então, vocês veem que ele é completo, ele tem outros tantos, que todos têm uma razão de ser, né? Então, esses micros são muito importantes também. Quando você compra só NPK, precisa ler onde está a embalagem para ver quais outros micros tem também. É interessante você saber. Não que a gente é agrônomo e vai saber, precisa disso, precisa daquilo. Não. Aquilo é bom para a planta, né?
E a outra micro chama micro porque é bem pouquinho. porque é bem pouquinho, isso mesmo, é bem E pouquinho. as Tem orquídeas da menos. Marisa estão florescendo muito bem. Dão muito, Agora, tudo é o capricho. Se vocês estão em cima delas sempre e atendendo-as, porque se você deixa elas meio de lado, elas já sentem. Né? Porque e essa segunda que eu faço com aspersão e que eu uso essa cor, e o que mais? Essa menina ali que me dá aquela biofertilizante também eu uso bastante, gosto muito, porque também uso biofertilizante. Eu acho que comida é bom, elas vão engordar como eu, mas afinal, quanto mais comida para elas, melhor, né? O que mais nós temos a Então dizer? pode ser usado com um saquinho, você colocar um outro, uma coisa mais natural. Não nada assim. Sim. Não, o químico já é esse. O químico já é esse, é completo. Se você não tiver outro, você pode só deixar esse também. Né? O 14, 16, 18 é mais para fortalecimento. Agora, o que faltou nesse vaso? O que faltou nesse vaso? Talvez faltem para fora. O que faltou nesse vaso foi a identificação. Ah, isso é importante. Então eu falo para vocês não fazerem como eu. Eu faço um monte de vaso, de repente, meu Deus, o que é isso? Como foi? Eu tenho que incomodar a Marilda. Marilda, que flor é essa? Né? Porque às vezes eu me atrapalho também, sabe? Eu penso sei muita coisa? Não sei quase nada. Bom, então tá aqui. Agora eu vou ensinar vocês uma outra coisa que vocês podem até não achar interessante. Mas na minha chácara eu tenho muito. Eu fui procurar no Facebook, afinal, no computador, o que eu faço com aquilo? Elas acabam com minhas rosas, acabam com minhas flores dele, orquídeas. Porque elas vão ali, elas querem só tomar o suco e de repente elas começam a comer minhas flores também. Não sei o que acontece, cortam. Então olha aqui, ó. Tão bonitinha a garrafinha de Coca-Cola, né? Daí eu pego, faço os furos, que eu tenho o meu furador legal lá, ó. Daí eu pego, ó, faço uma traquitana aqui, ó, encho aqui um pedaço, um pouco. Eu ponho o mel, porque às vezes tem uns restinhos de mel lá em casa, mas pode ser açúcar, pode ser outra coisa assim, Coca-Cola mesmo, né? E daí ponho aqui embaixo, um dedo e meio, qualquer coisa, ponho assim, fecho e penduro. Eu tenho uma porção de ganchinhos lá, e o ganchinho da própria árvore eu ponho. Na laranjeira, elas ficam nas minhas flores de laranjeira, tudo quanto é flor rosa, tudo assim. Então eu penduro nos galinhos a rosa, elas assim, entram aqui pelo cheiro e eles não conseguem mais sair. Daí fica cheio aqui, ó. Eu vou fazer uma observação. Para pomares, isso é muito bom para a mosca das frutas. Isso aqui é uma armadilha para a mosca das frutas. O que é importante? Os furos têm que estar perto do líquido. Por quê? Porque qualquer insetinho que vocês tenham no jardim, vocês podem reparar que ele faz assim. Ele faz assim e assim. Certo? Não tem que fazer mais baixo, mas Ele faz, ele faz assim, toma o que ele quer e ele faz assim. Se você puser uma joaninha na mão, você põe, ela anda aqui, daí você vira, daí ela sobe, ela vai em direção à luz. Por que o bicho morre aqui dentro? Porque ele desce, quando ele sobe, ele não tem por onde escapulir. Então faz os furinhos mais embaixo, para ele, a hora que subir, ele não tem por onde escapulir. E aí ele morre lá dentro. Mas é bom para a mosca das frutas. Não. Bom, é mais ou menos isso. Então, eu acho que eu vou experimentar até no tomate. Esse ano nós plantamos tomate num lugar maravilhoso, consegui umas mudas ótimas, porque eu peguei aquele tomate compridinho, cortei, consegui umas boas mudas, mas cachos, mas uma dita cuja não sei se foi essa. Mas ela poliniza. Coloca aquela cravinha de defunto plantada embaixo. Mas não é do mesmo jeito. Eles furaram os meus tomates todos. Se eu colhi assim, meio quilo, foi Mas aquela cravinha. ela deixou orar.
Era deixa, mas eu não sei, mas elas voam aquelas, a mosca da fruta. O cheiro das flores. Né? Ou pendurar assim, quem sabe, alguma coisa. Será que sai? Eu não queria pôr o veneno, né? Porque olha, perdi um monte da tomada. Era de chorar. Mas afinal, é isso. Agora nós vamos fazer os sorteios. Muito bem, daquelas coisas